Felipe Tonasso, eu sou pastor de jovens da Igreja Nova Semente, aqui em São Paulo. A Nova Semente é uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para todas as semanas, quando a gente abre esse espaço, ela de alguma forma promover para as pessoas uma experiência real com Deus. Então, a gente acredita, eu sempre tento resumir numa frase apenas, é uma igreja que tenta ser uma igreja para quem não gosta de igreja e também para pessoas de quem a igreja não gosta, né? Então talvez assim, um espaço para a pessoa sentir a vontade para experimentar Deus na sua liberdade, no seu tempo. A gente tenta ser relevante para essa geração dessa forma. O grande elo de ligação entre um famoso e a igreja geralmente é um outro famoso, é alguém que tem influência também, um discípulo que seja convertido e viva nesse meio. Então aqui na igreja nós temos algumas pessoas aqui que vivem nesse meio de pessoas, de artistas, de cantores e muitas vezes o que eles fazem? Eles são o elo de ligação. Sempre o elo de ligação é um discípulo. É ele que convida, é ele que fala vem e vê. O foco de Jesus era no mundo todo, né? E a gente tem que criar como igreja estratégia sim de ter diálogo com esse pessoal, de chegar neles. Então, a importância para mim de tratá-los de forma humana, como Jesus tratou a todos, é vital, porque ou a igreja faz isso, ou essas pessoas nunca vão ser atingidas pelo evangelho de verdade, uma experiência real com Deus. A gente tem que tomar essa atitude, né, como igreja. Chegar perto de uma pessoa como essa, com interesse genuíno, você olhar no fundo do olho dela, como eu estou olhando no teu, e dizer assim, Jesus ama você, eu também te amo, vamos caminhar junto para aprender esse caminho, ela tem que descobrir isso. E para criar esse espaço de sinceridade, autenticidade, a igreja tem que ter paciência. Porque a obra de salvar ricos e famosos, a gente pode esquecer, é sempre um milagre e uma obra do Espírito Santo. Deus vai usar a gente para isso, mas eu acho que paciência é um dos segredos aí para lidar com esse pessoal. Jesus via os ricos e famosos como, tenho certeza, como ele olhava os pequeninos que ele chamava, os mais comuns, como a gente falou nas semanas passadas aí. Ele via pessoas que necessitavam tanto de salvação, tanto de paz, tanto de propósito para viver, como talvez aqueles outros pequeninos precisassem de comida. A comida desses ricos e famosos não era talvez o pão do pequenino, mas era um propósito, uma paz para a vida que eles nunca sentiram. Quando ele encontra o jovem rico, quando ele encontra Nicodemos, ele traz essas pessoas a pensarem naquilo que ia mudar a vida deles para sempre e não para aquele momento. Então Jesus enxergava eles como discípulos em potencial para viver para a glória de Deus. A gente acredita que o discipulado passa por 3 etapas de intimidade, essa é a palavra. Intimidade com Deus, então a gente vem para cá e celebra junto, conhece Deus, ouve de Deus. Intimidade com pessoas, a gente convive com as pessoas, ama as pessoas e passa a cuidar uns dos outros. E a gente se junta para ter intimidade com a missão de Deus, que é amar pessoas que a gente não conhece, trazê-las para ser nosso amigo, né? Para ser amigo desse ciclo lindo que é a comunidade de Deus, e a gente serve o mundo junto. Então a gente se ama a Deus, ama um ao outro e sai para servir junto. Esse é o ciclo que a gente tem trabalhado aqui e tem sonhado em fazer discípulos para essa geração, sendo rico, famoso, humilde, a gente está sonhando com isso. O Código Aberto está no ar mais uma vez na tela da sua televisão nesta temporada de verão. Olha, não era para rimar, mas a gente já está entrando num ritmo descontraído aqui do Código Aberto, falando sobre discipulado nessa temporada. E hoje o título do nosso programa é Discipulando Ricos e Famosos. E para conversar com você, para a gente estudar juntos a Bíblia, nós temos aqui o nosso grupo dessa temporada e eu volto a apresentar ele mais uma vez, Pastor Kênio Marinho. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Obrigado, André. Obrigado a você que tem assistido esse programa, tem participado conosco. Seja muito bem-vindo também. E ao lado do Pastor Kênio, a jornalista Bianca Oliveira. Olá, André. Olá, pessoal de casa. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos esse tema que é muito interessante, né? Eu acho que vai dar uma discussão muito boa hoje aqui, falando sobre ricos e famosos. É isso aí. Ao lado dela está o pastor Alberto Neri. Oi mais uma vez, agradeço mais uma vez esse privilégio de estar com vocês e também junto com as pessoas que estão nos acompanhando. E ele também, Tonasso, Felipe Tonasso. Seja muito bem-vindo. Bom estar aqui, cumprimentar o pessoal de casa, você que acompanha a gente desde o início da temporada. Vamos mais uma vez aqui buscar o conselho de Deus e bom estar entre amigos também. É isso aí, sinta-se entre amigos, fale com a gente pelas redes sociais, o perfil nosso no Twitter é @CódigoAbertoMT, no Facebook Código Aberto, manda o seu abraço, fala com a gente, interaja nessa discussão que a gente vai ter aqui hoje, falando um pouco sobre o discipulado com pessoas ricas e famosas, enfim. Interaja com a gente, você pode começar interagindo, mandando o seu abraço, fala com a gente pelas redes sociais e eu já começo mandando um abraço então para o Felipe Gustavo da Silva e o pessoal da Igreja Central de Petrolândia, em Pernambuco. Um abraço para vocês no estado do Pernambuco, então. E também
para gente da minha família aqui, né? Por que não? O meu primo Moi, a Nina e a Gabriela de Sorocaba. Um grande abraço para vocês. Alguém quer mandar um abraço? Eu quero mandar um. Família? Inclusive, meu irmão me cobrou, aí eu tenho que mandar, né? Verdade. Ele tá em Maringá, mandou. Tô mandando um abraço então para ele, um beijo especial. O nome dele é Paulo Henrique, Paulinho. Muito bem. Eu quero mandar um abraço agora também para Ellen, minha prima, para o Hugo e para o Davi, que moram aqui pertinho de Jacareí, em São José dos Campos. Um grande abraço para vocês. Mais alguém? Quero mandar um abraço para os pastores que trabalham comigo lá na comunidade Nova Semente, né? É o pastor Kleber, que vocês devem conhecer do programa Viva, que sempre passa aqui no Novo Tempo, e o pastor Fabiano. A gente trabalha juntos ali, então eu queria mandar um abraço para os dois. Eu sei que eles talvez não tenham tempo de assistir, mas eu separo essa parte e mando para eles. Deus abençoe, é muito bom trabalhar com vocês. É isso aí. Mais algum outro abraço? Eu quero deixar o meu abraço para o pessoal da comunidade adventista dos jovens universitários, o Caju, tanto o pessoal do Caju de São Paulo, que é onde eu trabalhei os últimos anos, como o pessoal do Caju de Goiânia, que é a comunidade que está começando agora há pouco tempo, com o pastor Guga e todo o pessoal que está lá. Muito bem. Pastor Eu Kenner? quero mandar um abração também, um abraço bem especial aí para alguns amigos aqui de Jacareí, mais especificamente para o Jairinho, o barítono do Arautos. Muito obrigado, hoje tivemos o privilégio de reencontrá-lo. Um grande abraço para toda essa turma legal aí. É isso aí, abraços dados. Você também pode mandar o seu abraço pelas redes sociais. E agora a gente vai começar o nosso estudo da Bíblia, nosso estudo sobre discipulado hoje. E você, agora nesse exato momento, eu gostaria de chamar você para orar com a gente. Vamos orar? Bianca, pode orar para nós? Querido Deus, Senhor que estás nos céus, glorificado seja o teu santo nome. Nós invocamos, Senhor, a tua presença neste lugar, também no lar de cada jovem, de cada amigo que está estudando a Bíblia junto com a gente. Que o Senhor possa abrir a nossa mente e o nosso coração para as tuas verdades. Em nome de Jesus Cristo é que oramos. Amém. Amém. E nós vamos agora diretamente para o Distrito Federal, em Brasília, com o pastor Manolo Damásio. Mais uma vez, ele vai ajudar a gente a entender um pouco melhor o início dessa lição de hoje. Pastor Manolo Damásio, é com você. Oi pessoal, tudo bem? A gente já está mais ou menos na metade da nossa jornada sobre o discipulado, usando o nosso guia de estudo esse trimestre, e temos percebido o interesse que Deus tem pelas pessoas e pelos indivíduos. Temos dividido alguns desses assuntos para facilitar um pouco a compreensão, e essa semana a gente vai lidar com uma classe de pessoas, que são os ricos e os famosos. Algumas pessoas que, sinceramente, vivem um mundo à parte, um mundo que a gente não tem acesso e até mesmo acha que não tem condições de poder atender ou ajudar essas pessoas, porque eles vivem uma realidade completamente diferente da nossa. É interessante porque quando Jesus esteve na Terra, ele dispensou atenção especial a algumas dessas pessoas que naquele contexto eram ricos e eram famosos e poderosos. O interessante é que Jesus ele lidou com elas como qualquer outra pessoa, com necessidades reais e essenciais. Alguns que entram em contato com o Evangelho, mesmo depois de ter vivido uma vida diferente, uma vida de celebridade, acabam reconhecendo e confessando que sentiam a necessidade de alguma coisa que elas não tinham, que o dinheiro não podia comprar, que as suas posses não lhes ofereciam, aquela sensação de vazio. Ao discipularmos essas pessoas e ao entrarmos em contato com essas pessoas, e alguns de nós temos essa oportunidade, a gente deve levar isso em conta, que todos nós temos necessidades reais que precisam ser supridas, e só o Evangelho pode preencher alguns desses vazios, alguns desses espaços que nós temos no nosso coração. Se Deus nos dá a oportunidade de entrarmos em contato com algumas dessas pessoas de influência e de poder, a gente precisa entender que elas carecem da glória de Deus como qualquer outra. Lógico, a abordagem, o tipo, a linguagem, tudo isso pode variar de acordo com as necessidades e o perfil dessas pessoas, mas suas necessidades são reais e nós podemos ser um conduto da parte de Deus para poder alcançá-las. Pastor Manolo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E agora a gente vai para o nosso momento de debate desse tema. E eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. E para você que está aí em casa, fala com a gente também pelo Twitter e pelo Facebook. E a pergunta de cara é a seguinte: o tema de hoje é discipulando ricos e famosos. E a pergunta é um problema ser rico? É errado ser rico do ponto de vista bíblico? Eu entendo que essa divisão, e até importante a gente esclarecer isso logo no começo, tanto nos temas anteriores, onde se colocou
os excluídos sociais ou as pessoas comuns, a mesma coisa se aplica a esse estudo sobre ricos e famosos. É apenas uma divisão para que nós possamos pensar em abordagens diferentes, não dizendo que uma dessas classes é melhor do que a outra ou pior do que a outra, mas são grupos diferentes e que necessitam de abordagens diferentes ao se trabalhar com o discipulado. Tem muito rico que não é famoso e tem muito famoso também que não é rico. E tem aqueles que Deus agraciou talvez de alguma forma que são ricos e famosos, né? Mas acho que o ponto aqui é que Cristo quer ensinar a gente, através desse estudo, o que a gente pode extrair de como ele tratava essas pessoas. Eu acho que aí está o ponto que a gente vai tentar estudar hoje aqui juntos. Exatamente. A Bíblia não traz a riqueza como um pecado. Não é errado ser rico. Agora, o problema está quando você sacrifica a sua vida eterna pelos prazeres terrenos. Quando você coloca o dinheiro como objetivo principal na tua vida, né? Isso, independe se você tem muito ou pouco, né? Bom, vamos ver o que a Bíblia exatamente diz sobre isso pra gente. Abra sua Bíblia em Jó, o livro antes de Salmos, capítulo 1, de 1 a 3. É a introdução do livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Jó 1, 1 a 3. Você pode estar procurando aí em casa uma Bíblia, Facebook não, Jó, né? Pela internet, né? Também pelas... Jó você 1, pode de 1 estar a procurando 3? no teu... Isso. Você já encontrou, Bianca? Vamos lá. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Rapaz, ele era rico, hein? Eu acho interessante. Era um baita de um fazendeiro, pelo jeito, era cheio de boi, de camelos, de bens, mas ali também diz que ele era fiel e temente a Deus, não é? Então, aparentemente, a gente começa a perceber assim, não tem um problema se você ter Dá para conciliar as duas coisas. Você consegue conciliar as duas coisas. Você ia falar alguma coisa, pastor? André, eu achei interessante a versão aqui, a versão da Bíblia, a mensagem, que em determinado ponto do texto ele diz assim, e empregados a perder de vista. Então, realmente, a ideia é que ele tinha muitos empregados mesmo, era uma pessoa muito rica, inclusive para os padrões daquela época. O problema que a gente está tratando, para Cristo, é sempre o problema da relação que eu travo com o dinheiro, ou até eu posso ter essa relação com outras coisas, outras pessoas. A questão do amor ao dinheiro, Paulo vai condenar, é a raiz de todos os males, diz a Bíblia, né? Não o dinheiro, né? Não, o dinheiro jamais. O dinheiro é o instrumento que a gente tem que usar para realizar nossas negociações, para viver, para continuar usufruindo dos bens, né, de consumo. O dinheiro não é problema, é solução. Não, né? Às vezes, né? Às vezes se torna um problema. Quando? Quando o amor ao dinheiro ultrapassa o amor que você possa ter por uma pessoa, por Deus, por si mesmo. É essa relação que Jesus vem tentar inverter nessa condição. E você pode ganhar um salário mínimo ou você ter milhões de investimentos. Você pode ganhar um salário mínimo e ter amor ao dinheiro muito mais do que o milionário tem. Exatamente. Entende? A questão do amor ao dinheiro é uma questão que está no coração do homem. Não tem a ver com o status social. E você citou o exemplo de Jó, mas a Bíblia ela é repleta de outros exemplos de pessoas. Se você for estudar um pouco a trajetória do apóstolo Paulo, por exemplo, ele lidava com todas as pessoas, mas ele tinha alguns que eram quase que como patrocinadores do trabalho que ele fazia. E ele se refere a essas pessoas com todo o respeito e exaltando não o dinheiro que eles tinham, mas as virtudes espirituais e missionárias dessas pessoas. Então a Bíblia está cheia de exemplos positivos A também. gente poderia falar de vários aqui, José do Egito, Abraão, enfim, vários homens, Davi, que era um rei, Salomão, todos eles foram Esther, reis. Salomão, enfim. Dá para perceber que esse não é um problema, ficou claro aqui. Até tem uma citação do nosso guia que ajuda a esclarecer isso ainda mais. Em resumo, riquezas em si não indicam pobreza espiritual ou indiferença. Existem pessoas muito ricas que são piedosas e fiéis, e também existem ricos, perversos e indignos. Isso pode ser dito da mesma forma sobre pessoas que são pobres financeiramente, mas são piedosas e fiéis, mas também são pobres e perversas e indignas e etc, etc. Bom, uma vez que isso está entendido, eu quero ir para um outro ponto com vocês, que é o seguinte: como é que Deus quer então que a gente veja a riqueza terrestre? Como é que Deus quer que a gente veja essa riqueza aqui da terra? Abre a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8, versículos 17 e 18. Deuteronômio 8,
17 e 18. Quem encontrou pode ler, pastor Tonasso? Verso 17 diz assim: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, e aí o conselho, né? Te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, Ele prometeu a teus pais, como hoje se vê. Qual que é a importância da gente lembrar disso? Porque ele está falando assim, não acha que isso tudo é mérito seu, é Deus que faz com que você tenha saúde, você tenha capacidade física, capacidade intelectual para alcançar essas bênçãos. Qual que é a importância da gente lembrar disso e nunca se esquecer? Uma das coisas legais, só para completar isso aqui, uma das coisas legais desse texto é que ele deixa bem claro que a minha suficiência vem do Senhor e está no Senhor. Um dos riscos da riqueza é você depender dela, você se sentir seguro nela. E o Deuteronômio está justamente nos alertando quanto a isso. Olha, a tua segurança, a tua confiança e a provisão de tudo que você tem e precisa vem exclusivamente do Senhor. E esse reconhecimento, ele muda a postura do indivíduo em relação a todos os aspectos da vida dele. Daí a importância, porque você parte de um princípio e esse princípio vai nortear suas ações, os seus relacionamentos, a maneira como você lida com dinheiro, com posses, com trabalho e tudo mais. Bianca? Nessa vida louca, né, que a gente leva, essa vida de consumismo, o Tonasso citou uma questão ali que o pobre, às vezes, ele pode ser mais ganancioso e perder a vida eterna do que um milionário, né, que não liga tanto para isso. A gente pode citar pessoas até do nosso cotidiano, assim. Eu citaria, por exemplo, uma pessoa que tem o dom de lidar com os bens e compartilhar mais do que nunca e receber também muitas bênçãos do céu, que é o empresário Milton Afonso. Ele é uma pessoa, assim, fantástica. O testemunho dele, ele é muito claro em dizer que quanto mais ele compartilha, mais ele recebe. Aí tem aquela frase, mas Deus não dá asa à cobra, porque se desse muito dinheiro para uma pessoa que não conseguiria manusear aquele dinheiro ou ter intelecto suficiente para administrar, ele com certeza perderia o que mais vale a pena, que é a vida eterna, né? Tem uma citação do nosso guia de estudos que eu achei muito interessante, que fala sobre como Jesus via toda essa questão e olhava no coração das pessoas. Ele não ficava reparando na roupa, no dinheiro, etc. Mas como que ele olhava no coração desse tipo de pessoa? Fala assim: o Salvador reconhecia que a prosperidade financeira não podia proporcionar paz, contentamento, relacionamentos significativos, nem propósitos profundos. O mais rico magnata podia facilmente estar mais solitário, vazio e irritado do que o mais simples, pobre e humilde cristão. Está conseguindo entender isso? De repente você vive esse tipo de situação. Às vezes você é uma pessoa que tem muitas posses, muito dinheiro, mas você se sente vazio. E você está tentando encontrar a solução em várias coisas e até hoje você não encontrou. Às vezes você não tem muito dinheiro. Você não é uma pessoa que as pessoas olham e falam, você é rico. Mas você também tem buscado encontrar a sua satisfação em bens, em dinheiro, em status. E aqui está ficando bem claro que não é nesses lugares que você vai encontrar paz e você não vai encontrar profundidade. A Bíblia tem uma história que é bem interessante, e antes da gente ir para o intervalo eu quero ler com você, que está em Lucas, é Jesus que conta essa história. Lucas capítulo 12, dos versículos 16 a 21. Lucas 12, 16 a 21. Quem encontrar, pode ler para a gente, Tonasso? O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, então descansa, come, bebe e aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Interessante isso, que o problema aparentemente nessa história não é o cara ter dinheiro, né? Como o pastor Kenny falou,
a segurança dele estava nas posses, nos bens o mau dele. uso dessa bênção, né? Aqui a questão é se você tem para ti, você não é rico para Deus. A questão do tesouro, não junteis tesouros nessa terra, mas tesouros no céu, onde aqui a traça ela corrói, o ladrão rouba, né? Mas há tesouros espirituais a serem guardados. Ser rico para Deus é totalmente outra coisa. Eu vou para um rápido intervalo aqui no Código Aberto, mas antes eu vou deixar você com uma pulga atrás da orelha aí em casa com uma pergunta. No versículo 13 de Lucas 16 diz assim: vocês não podem servir a dois senhores. É mais ou menos isso, Bianca, que diz? Versículo 13. Versículo 13, Lucas 12? Lucas, desculpa, é Lucas 16, 13, perdão. Ótimo. Em Lucas 16, 13, diz que a gente não pode servir a dois senhores. É mais ou menos isso, Bianca? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. E aí depois fala o quê? Mais na frente? Não podeis servir a Deus e às riquezas. E aí fica uma dúvida. A gente está falando aqui que não é um problema você ser rico e etc, etc. Mas daí a Bíblia vem e traz assim: você não pode servir a Deus e às riquezas ao mesmo tempo. Faz sentido. O que está acontecendo aqui? Eita, peraí. Fica ligado aqui no Código Aberto. Enquanto isso, você pode falar com a gente pelo Twitter, pelo Facebook. O que você acha desse verso? A gente volta para continuar falando um pouco mais sobre isso. Discipulado entre ricos e famosos, aqui no Código Aberto de Verão. Código Aberto de Verão na tela da sua televisão, hoje falando sobre discipulado com ricos e famosos. E no último bloco eu levantei uma dúvida aqui, que estava em um verso bíblico aqui, Lucas 16:13, que disse, quer dizer, 16:14, né, Bianca? 16:13 mesmo. 16:13 no final, exatamente. Fala assim: você não pode servir a Deus e às riquezas. E a gente está falando que não é um problema ser rico, etc, etc, mas aí tem esse verso. Como é que isso ajuda a gente a entender isso? Porque como é que... Então quer dizer que eu não posso ter dinheiro, não posso ser uma pessoa rica e ainda servir a Deus? Pode. Como é que é isso aí? Você só não pode separar a sua vida da material da espiritual. É tudo uma coisa só. Inclusive o Alberto falou isso numa lição que a gente estudou aqui. Nem me lembro, acho que era os excluídos. Sobre saúde. Sobre saúde, exatamente. Então eu acho que é algo que está junto, né, Você Alberto? percebe a própria leitura que a gente fez antes, na narrativa, onde a gente ouve aquela história comparando alguém se preparando materialmente e então vem a pergunta: olha, Deus vai pedir conta da tua alma agora. E o que você tem para oferecer, né? Onde você vai se apoiar? É mais ou menos essa ideia. Aquela era a pessoa que achava que a parte material era o que iria garantir a sua vida. Só que a Bíblia apresenta então uma noção de que não é assim, de que o material tem que estar ligado ao espiritual. Você não pode separar as duas coisas. Todas elas fazem parte de um conceito de espiritualidade plena, aonde uma coisa está em função da outra, e a gente tem que ter noção do que é o mais importante. Nesse sentido seria o Senhor, que a gente leu também aqui em Lucas. Tem alguma história da Bíblia, eu pergunto para você em casa, pergunto aqui também, que ajuda a gente a entender um pouco melhor isso? De repente alguém que é rico quer se tornar um discípulo, mas fica naquela situação assim, mas e agora o que é que eu faço? Eu acho que tem um tipo de história mais ou menos assim, não tem? Tem. Tem sim. Tem duas ou três histórias que são bem emblemáticas com ricos e famosos, né? A gente tem, o Guia de Estudos vai trazer ali Zaqueu, que era um rico ilícito, né, no caso, mas ele era rico e muito rico. Você tem o Nicodemos, que era um famoso e também era rico, segundo a tradição. Alguns dizem que era um grande plantador, ele tinha ali suas funções também de status na sociedade em relação a finanças, não só ao conhecimento, que era um grande fariseu. Mas também tem a história do jovem rico, que eu acho que é a mais emblemática, que traz à tona a questão de ou você me serve ou você vive com as tuas riquezas. Eu só queria te falar da história, deixa até o Kenny falar um pouquinho dessa história, trazer luz, o Leite, é o seguinte: a questão no texto, até no Sermão da Montanha, quando Jesus vai ensinar como é que se vive com dinheiro, né, ele vai dizer o seguinte, primeiro, não andem ansiosos por coisa alguma, olhem as aves, eu cuido de vocês. E a segunda é que nesse texto acontece algo muito profundo. Ele diz assim, em outra versão diz assim, não dá para servir a Deus e a Mamon. Quando ele fala Mamon, ele está atribuindo ao dinheiro um status de divindade.
Então, para Cristo, a Bíblia fala mais, isso até é uma curiosidade, a Bíblia fala mais de dinheiro do que salvação. Tem mais textos referentes a dinheiro, a como lidar com as finanças, as relações comerciais, do que sobre salvação, céu e inferno, por exemplo. Isso é interessante. Então, Cristo deu muito valor a isso, porque ele sabia do perigo do dinheiro. Quando ele fala, se você servir a mim, não dá para servir Mamon, ele fala assim, Mamon pode se tornar um demônio na tua vida. Eu estou falando assim com uma linguagem dura, mas ele pode se tornar um demônio. Ele é um outro Deus. Então, esse é o chamado de Jesus. Olha, se é adorar, se é ser meu discípulo, toma cuidado. Porque alguém pode estar guiando a tua vida e você está prestando culto e adoração a um outro Deus. Então essa notinha ela tem um poder de divindade em algumas vidas. Interessante você dizer isso, Tomás, porque quando você vai para o texto bíblico e você vê Cristo conversando com o jovem rico, Cristo faz ali uma proposta extremamente séria em ambas as implicações. Ousada também. Ousada, tanto para o jovem rico quanto para Cristo. Era um bom jovem rico, né? Era um bom jovem rico. Ele era um homem fiel a Deus do ponto de vista da lei. E Cristo olha para ele e diz assim, e ele fez uma pergunta sincera, Senhor Deus, eu tenho feito conforme tudo aquilo que eu aprendi a fazer. O que mais devo fazer para herdar a vida eterna? Cristo havia detectado nele ali o grande Deus da vida dele. Algumas pessoas até interpretam esse texto de maneira errada, dizendo assim, para servir a Deus é necessário vender tudo que você tem. Não é essa não é a aplicação correta. Porque no caso do jovem rico, o problema não era ele ser rico. O problema era ele adorar as suas riquezas acima do Deus que lhe deu a riqueza. Então essa relação, como você disse anteriormente, essa relação ela deve ser muito pautada. Deus ama a pessoa, independente de sua condição social. O rico, o pobre, Deus ama a todos, mas Deus abomina qualquer coisa que seja colocada em primeiro lugar ou em pé de igualdade com Ele. Isso pode ser literalmente qualquer coisa, inclusive dinheiro. Alberto? Nesses últimos 3 anos aí eu tenho estudado bem a fundo justamente essa questão que o Tonasso citou agora e que o Kenio complementou, de como o dinheiro ou o produto que esse dinheiro compra, né, os bens materiais, eles podem assumir o papel de divindade. E é muito interessante porque você começa a analisar a estrutura psicológica do ser humano e a maneira como ele se relaciona com isso, e os mesmos elementos que estão presentes num sistema religioso de adoração, eles acabam se fazendo presentes também na relação dos indivíduos com os objetos materiais e com o dinheiro na essência disso daí. Então, isso é fruto do quê? De uma maneira mais geral, fruto de um movimento no qual a sociedade como um todo deixou de explicar a sua vida por motivos espirituais e as explicações passaram a ser cada vez mais materialistas. Então, uma nova forma de religiosidade que surgiu foi se relacionar com o dinheiro e com o fruto do dinheiro como se fossem objetos sagrados. Agora, aquele verso da Bíblia que diz, né, polêmico até, né, que diz que mais fácil um rico passar um camelo passar pela agulha do que um rico ir para o céu. Aí a gente fala, puxa vida, o que Deus quis dizer com isso? O que Jesus quis dizer com isso? É difícil, é lógico que é difícil. Se você tem muito dinheiro, tem tudo aqui na terra, é confortável, tem, sabe, uma casa legal, tem tudo aqui, é difícil de você ficar pensando muito nas coisas celestes. É complicado, mas não é impossível. Não é impossível. Essa sua ideia que você trouxe agora, enquanto eu estava estudando, e você em casa pode ter pensado um pouco sobre isso nesse verso também, me fez refletir e me fez lembrar também da história de Jó, que foi um dos casos que a gente falou aqui, né, de alguém que tinha muito dinheiro, mas também era fiel a Deus, e me fez pensar o seguinte, tanto Jó quanto Abraão, todas as pessoas que tinham muito dinheiro, mas também eram consideradas pessoas que serviam a Deus, o que eu achei interessante nessas histórias é que assim, eles poderiam perder tudo que eles tinham, e estava tudo certo, porque eles sabiam que a segurança deles, aquele dinheiro que eles tinham, as posses, não significava nada, o que significava era o relacionamento deles com Deus. E me surgiu uma ideia que serve tanto para pessoas ricas, quanto para pessoas que não são ricas, mas podem ser materialistas, que diz o seguinte, e eu quero ver o que vocês acham disso, que eu escrevi assim, olha, se for preciso você perder tudo, ainda que o tudo sejam poucas coisas, para você se aproximar de Deus e não veja esse mundo como o lar ideal, Deus pode permitir que isso aconteça. O que importa não é você se sentir realizado por aqui, nesse planeta. Pode ser feliz, pode ser alegre, pode sorrir, mas tenha a consciência de que nesse planeta não dá para ser feliz por completo e nem feliz para sempre. Se hoje você tem fama e dinheiro, amanhã você pode estar pobre, pode estar triste, você pode estar morto. E isso não importa,
Porque tudo que importa é o seu relacionamento com Deus. É mais ou menos por aí? Seria. Eu ouço dizer que as pessoas vivem com 2 paradigmas, né? Um vive com o paradigma do ser então. Se o Senhor me der, se eu tiver, se eu possuir, se eu conquistar, então me alegrarei, então agradecerei, então serei feliz. Você coloca sempre uma condição. O paradigma bíblico é o paradigma do ainda que, né? Ou mesmo que, ainda assim me alegrarei. Ou seja, mesmo que eu não tenha, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto, que é o Abacuque vai dizer isso, mesmo que eu não veja nada, ainda assim a minha alegria, minha posse, o meu tesouro é o Senhor. Então esse paradigma, se, então me alegrarei, ou mesmo que, ainda assim serei. Esse é o paradigma do discípulo. Alberto? Conforme nós estávamos aqui falando então sobre a história do jovem rico, por exemplo, o que me chama a atenção é o que vem depois. Porque mesmo os discípulos que não eram ricos, eles ficaram surpresos com aquela resposta, eles acharam pesada. E eles dizem, então ninguém pode se salvar. E Jesus diz para eles, se você quiser acompanhar aí, no capítulo 19 de Mateus, verso 26. E Jesus olhando, disse-lhes, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Ou seja, a palavra de Jesus não foi para desanimar quem tivesse riquezas ou quem achasse difícil andar nos caminhos dele e alcançar a salvação, mas foi para dizer, não depende de vocês, não depende do seu apego ao que você tem, mas deixem comigo, porque para Deus tudo é possível. E isso é muito bom. E de repente você está aí em casa, acompanhando essa lição, de repente você é uma pessoa cheia de posses, ou você é uma pessoa muito conhecida e tem enfrentado uma luta pessoal, porque você fala, puxa, eu realmente quero seguir a Deus, mas eu não consigo deixar algumas coisas para trás, ou você ainda está vivendo um momento meio turbulento, cheio de pensamentos e ideias que você não sabe nem definir o que é, mas você sabe que você quer realmente sentir paz e felicidade completa, você sabe que não está encontrando isso nas suas posses. Fica ligado no Código Aberto, porque no próximo bloco a gente vai falar, ou melhor, a gente vai deixar Deus falar por meio da Bíblia, como você pode ser um verdadeiro discípulo dele. E a sua vida pode ser transformada. Você vai conseguir entender o que realmente vale para Deus e como encontrar a paz que você tanto procura. E se você é uma pessoa que quer fazer discípulos entre pessoas ricas e famosas, você tem amigos assim, mas não sabe como fazer, fica ligado que a gente tem muitas dicas para passar para você aqui no Código Aberto de Verão. Um rápido intervalo e voltamos já. Código Aberto de Verão de volta, hoje falando sobre discipular ricos e famosos. A gente já falou bastante sobre isso aqui hoje. E nesse último bloco eu queria jogar uma pergunta para vocês aqui, para você que está em casa também, que é o seguinte. Existe alguma forma então diferenciada, porque a gente já falou em vários programas, formas diferenciadas da gente falar com crianças, formas diferenciadas da gente falar com pessoas que são pobres, com pessoas que são consideradas comuns. Agora a gente está falando de ricos e famosos. Então tem uma forma diferenciada da gente fazer discípulos e chegar ao coração de pessoas que têm muitas posses materiais e também são muito conhecidas, pessoas famosas? Eu penso que a gente tem que partir do princípio, a gente vai dar muitas ideias legais, eu sei que vão surgir, mas há um princípio que é o seguinte, as necessidades continuam as mesmas. São todos seres humanos. Todos seres humanos. E aí, o que muda, eu penso, por trabalhar numa comunidade que até recebe pessoas nesse sentido, por exemplo, um exemplo simples, existem pessoas que são mais fechadas e aqueles que têm mais posses, eles têm às vezes uma insegurança. Por quê? Porque todo mundo que se aproxima dá uma impressão que você nunca sabe distinguir, né? O que ela quer de mim? Sou eu, a pessoa que está por trás dela, né? Ou é o que eu tenho? Então, imagina uma pessoa dessa chegando numa igreja e ela sabe que tem muitas posses, ela entrou lá e você identifica ela e você vai falar com ela, tratá-la bem. Ela pode pensar assim, ele está me tratando bem porque ele sabe que eu posso oferecer para esse lugar. Entende? É muito difícil. Então, essa defesa, ela tem que ser quebrada. Um conselho, por exemplo, que a gente usa lá, uma coisa simples. No ambiente de culto, que é o culto que a gente recebe pessoas, a programação para essas pessoas, a gente deixa a luz um pouco mais baixa. Por quê? Porque são pessoas que às vezes querem ter discrição, querem ter a questão da... Eu não quero ser visto, eu quero estar aqui tranquilo, não quero ninguém me incomodando. Então há uma certa
frequência que a gente recebe pessoas que querem chegar e não querem nem dar o dado, nem o telefone, porque tem medo, a pessoa tem medo. Então, ganhar confiança dessa pessoa é muito difícil. E Cristo, quando fazia isso, com Nicodemos, por exemplo, ou com o jovem rico, ele já era admirado por eles. Zaqueu, por exemplo, admirava Jesus, queria vê-lo. Então, até chegar nesse ponto de ganhar confiança e poder dizer algo no coração, existem vários conselhos aí. Um deles é esse, deixar a pessoa mais à vontade. Interessante, né? Isso aí, antes de passar para o pastor Alberto, aí que você falou, eu me lembrei exatamente da história de Nicodemos, né? Nicodemos procurou Jesus para falar à noite, etc. Foi à noite. Jesus, de repente, poderia ter uma postura assim, não, peraí, você quer falar comigo, tem que falar na frente de todo mundo. Não, é entender a realidade da pessoa. O que vão pensar de mim, né? Estou chegando numa igreja agora, entende? Então, essa descrição é importante também. Alberto? E existe uma noção que nós já discutimos sobre ela aqui do discipulado, que é a necessidade de semelhantes alcançarem semelhantes, através da identificação. Então, quando nós estudamos aqui sobre o discipulado para essa classe de pessoas, não é apenas para dizer que essas pessoas podem ser discipuladas ou como, mas para dizer que se você faz parte desse grupo, você tem uma porta aberta exatamente por conta disso que o Tonasso acabou de mencionar. Você já tem uma barreira que foi rompida, porque você é semelhante, existe identificação. Então, o convite que você recebe, se você já é um discípulo de Cristo, é para que você seja um instrumento também, discipulador. Então, você ajude a formar outros discípulos. E você pode fazer isso de uma maneira bem simples também. Outra sugestão, abrindo o seu lar e convidando seus amigos. E ali você vai poder falar para eles de uma maneira direta sobre aquilo que te motiva a ser um discípulo também. A melhor maneira de fazer discípulo rico é ser um discípulo rico. Exatamente. Entende? Ser um verdadeiro discípulo. Se você é rico e famoso, seja um verdadeiro discípulo. E vai ser muito mais fácil fazer discípulos parecidos, né? A gente até citou histórias aqui bíblicas, né? Nicodemos, o jovem rico, o próprio Zaqueu. Histórias que deram certo e histórias que deram errado. O jovem rico, por exemplo, esteve diante do mestre, ele refletiu sobre a sua vida e falou, puxa, eu acho que eu não vou conseguir seguir Jesus. Eu tenho muita coisa, eu estou apegado a muitas coisas, ainda não é o momento. Errado. Agora, Zaqueu, por exemplo, abriu o coração, né? Jesus foi com ele para casa, comer junto, conversar. Mudou a relação com o dinheiro. Mudou a relação com o dinheiro, compartilhou. E eu acho que aí tá algo muito interessante, porque esse dom de compartilhar é muito importante. E isso não é só com quem tem muitas posses ou muito dinheiro. Tá com a pessoa, sei lá, comum, a gente até falou sobre isso aqui, né? Esse lance de você ter até pouco, mas você compartilhar, isso faz mais bem para você do que até para o semelhante, né? Muito legal ela ter falado sobre isso, a Bianca ter falado isso, porque um dos aspectos que o guia de estudos aponta é justamente a paixão, a preferência, o desejo pelo consumismo, pelas coisas do mundo da fama. Então, pelo consumismo exagerado, ela até comenta assim, aquelas pessoas que são muito famosas e que ganharam muito dinheiro e que hoje possuem dívidas astronômicas, tal quanto é a força de sua fama, justamente porque viveram a serviço desse mundo caótico, invasivo, do mundo da fama. E isso também perpetra independente da condição da classe social. Então a pessoa, como nós falamos aqui, a pessoa pode não ser rica, mas ser famosa e viver as agruras, as lutas dessa vida. A internet hoje tornou famoso muitos que não receberam nada por isso em troca, né? Então, como é que a gente deve lidar com isso? Como discipular e como refazer-se diante dessa situação? Ela traz algumas perguntas. A primeira delas eu achei fantástico, é você perguntar para você mesmo, o que tem mais valor para você? O que está em primeiro lugar? O que tem valor para mim? São as coisas? É estar na presença de Deus? É ter uma relação direta com Deus? Se a pessoa, ao responder isso, ela percebe que as coisas possuem mais valor, e aí isso vai depender da condição financeira dela, da classe social, então é o momento dela refletir e refazer-se, de repensar. O grande problema está justamente nessa relação. Se eu tenho uma relação onde as coisas me servem e não eu as sirvo, então, de fato, Deus tem condições de atuar na minha vida. A questão da fama, ela traz, ao mesmo tempo que ela traz um lado da pessoa não ter privacidade, às vezes ela tem ali a sua privacidade invadida e ela não consegue nem conviver normalmente com os outros, mas ela dá um potencial muito grande para que a pessoa forme discípulos.
Então você imagine o peso, por exemplo, para um adolescente em formação, que ele é seguidor, seja no Twitter, no Facebook, alguma rede social, de um grande jogador de futebol, e esse grande jogador de futebol coloca ali uma mensagem bíblica, uma mensagem de incentivo para a vida daquela pessoa. Isso tem um poder altíssimo. E então a gente retoma isso daí. Não é que simplesmente essa pessoa pode ser um discípulo, mas ela pode ser um instrumento para levar outras pessoas também. Muitos ricos procuram um propósito. Alguns são ricos e não encontraram ainda um propósito. Eu já convivi com alguns, assim, pessoas que me chegaram para mim e falaram: eu tenho tudo mesmo, eu estou buscando agora algo que me satisfaça, aquela eternidade colocada no coração do homem que a gente vai tentando saciar, né? E aí eu lembro de uma vez que eu vi um pregador falar o seguinte, que o antídoto contra a ganância, contra o materialismo, era a generosidade, né? Então ele fala assim, ele pegou uma nota no púlpito assim e mostrava assim, tá vendo? Você olha para o dinheiro e fala assim, você não me domina, né? Você não me domina, eu não sou seu escravo. E para provar isso para você, eu vou doar você. Aliás, eu vou doar você anonimamente. Ou seja, ninguém vai saber que eu te doei, né? Então, às vezes você dá oportunidade para a pessoa também servir com você, ela fala, puxa vida, como fazia tempo que eu queria poder ajudar e ter relevância no que Deus está me dando, eu não via por onde. Então, aí está uma dica bem importante também, você convidar pessoas ricas e famosas para servir contigo. Eu nunca vi um rico e famoso negar, por exemplo, das maneiras quando a gente faz trabalhos sociais, você pode me ajudar? Você pode ajudar a doar aquilo? Você pode estar com a gente lá na comunidade e tal? Eles vão. Isso é uma porta muito grande. Chame-os para servir contigo. Isso é você muito pode legal. me prestar a sua imagem? Sim, pra gente sim. realizar esse uma trabalho? Causa nobre, né? Isso mesmo. Mas que ele não seja um objeto apenas, né? Exato. Não, tem que haver uma intenção Exato, de natureza, é uma coisa natural dele, mas você pode oferecer isso. Ótimo. É parte também do discípulo mostrar, vamos servir juntos. Exatamente. Tem uma citação do nosso guia de estudos que é muito interessante nesse nosso final de discussão aqui. É uma citação da escritora norte-americana Ellen White que diz assim: muito se diz quanto ao nosso dever como cristãos para com os pobres negligenciados. Não se deveria dar alguma atenção aos negligenciados ricos? Muitos consideram essa classe um caso perdido e pouco fazem para abrir os olhos daqueles que, cegos e ofuscados pelo falso brilho da glória terrena, perderam o cálculo da eternidade. Milhares de ricos têm baixado ao túmulo inadvertidos, mas por mais indiferentes que pareçam, muitos entre eles são almas oprimidas. Como a gente comentou em vários momentos aqui, o apego às coisas materiais a gente não deve ter, seja você uma pessoa rica ou você não seja uma pessoa rica. E é exatamente por não ter esse apego que a gente deve olhar para as pessoas que são ricas, são famosas, não como pessoas que, eu gostaria de ser assim, eu gostaria de ter o que ele tem, mas como pessoas como eu, como você, que de repente você não tem posse, não tem nada, mas de repente você olha e fala assim, eu vejo a essa pessoa como uma pessoa igual a mim, e é por isso que eu quero que a paz que inunda o meu coração seja a paz que faça a diferença na vida dessa pessoa também, e se vê como igual, ainda que exista uma diferença social ou financeira, a gente precisa se ver igual, porque Cristo morreu por todos nós. Bom, o nosso tempo passa voando aqui no Código Aberto, mas eu espero que a mensagem de hoje possa ter falado ao seu coração. Se você é uma pessoa que estava precisando ouvir Deus falar para você, algo do tipo, olha, não importa o que você tem, não busque a sua realização, a sua satisfação nas suas posses, no seu dinheiro, na sua fama, mas busque a alegria verdadeira em mim. E que Deus também possa ter falado ao seu coração uma mensagem de que você precisa se preocupar com pessoas que às vezes têm buscado a sua satisfação nas riquezas e não têm encontrado. Que você possa ser um instrumento de Deus para fazer outros discípulos, como disse o pastor Alberto, para que elas encontrem a paz que um dia você também já encontrou. Para terminar esse momento, o pastor Tonasso tem uma mensagem diretamente ao seu coração. Minha mensagem para você hoje, vou relembrar duas histórias. Primeira do jovem rico, aquele que tinha tudo que poderia desejar, só que quando encarou Jesus, o olhar de Cristo de frente, não teve talvez coragem de dizer, Senhor, eu aceito o teu chamado, eu quero experimentar o que o Senhor tem para mim. A Bíblia conta no final da história que ele saiu triste, porque tinha muitas posses. Já a outra história, Zaqueu, que tinha muitas posses também, acontecem uns detalhes interessantes nessa história, porque Zaqueu, quando Cristo está passando,
Cristo olha para o olho de Zaqueu e chama ele pelo nome. Zaqueu, desce que eu quero ir para a tua casa, eu quero comer contigo, eu quero entrar na tua vida. E Zaqueu abre a porta da casa sem esperar o que aconteceu lá dentro. Quando ele abre a porta, eu fico imaginando o que aconteceu naquela casa. A Bíblia não conta o diálogo que Cristo teve, mas eu penso que Cristo não precisou falar muito. Apenas o olhar de Jesus tinha um poder de mudar a nossa visão sobre todas as coisas. Eu imagino naquela ceia, Jesus comendo, a família de Zaqueu junto. Jesus olha para Zaqueu como se dissesse: Zaqueu, está tudo bem mesmo? Você tem certeza que você está no caminho certo? Zaqueu olha para Cristo e fala: Cristo, vamos dar uma volta aqui na minha casa. E quando apresentando a casa, talvez um quarto escuro onde Zaqueu guardava suas posses, ele olha para aquilo e se sente constrangido por ver que Cristo o amou sem levar em consideração aquilo que havia sido feito anteriormente, a maneira que Zaqueu havia lidado com as suas posses. O que eu penso sobre isso é que a história de Zaqueu tem um final muito feliz. Ele usa o dinheiro e diz assim: Senhor, o que eu estou sentindo agora pelo que o Senhor está me oferecendo e vendo e olhando nos teus olhos, eu nunca senti com nada. Nada do que eu tenho me deu isso que eu tenho hoje. Então eu queria te pedir para que o Senhor me usasse como bênção para os outros. Quando Cristo faz isso com a gente, Ele muda a relação da bênção. A bênção que Ele nos dá não é para que tenhamos bênção, mas para que sejamos bênção. A minha oração hoje é para que você que tem muita bênção entenda que Deus está entrando na tua casa, na tua sala, olhando no teu olho e dizendo: filho, você quer ser bênção? Então deixa eu usar a tua vida para isso. Vamos orar juntos, pedindo para que Deus faça isso conosco aqui também e com você que está em casa. Senhor, obrigado porque na tua palavra a gente vê a riqueza que é o teu amor, a tua misericórdia por cada um de nós, Pai. Que o Senhor possa, assim como Jesus entrou na casa de Zaqueu, olhar no fundo dos nossos olhos e que o teu olhar de amor e compaixão nos faça usar tudo que temos e somos para o teu reino, para a tua glória e para que as pessoas conheçam o teu Filho amado Jesus, Pai. Abençoa cada um que ouviu esse estudo, que está em casa, que a gente possa entregar nossa vida mais uma vez nas tuas mãos e que o Senhor nos use como bênção e continue nos dando cada vez mais para que tenhamos sabedoria de glorificar o teu nome através de tudo que somos e temos em ti. A gente ora em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. O Código Aberto de hoje fica por aqui. A gente volta na semana que vem. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando tá escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. E eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor tenho paz. Não posso entender, no meio do deserto eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando tá escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. E eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor tenho paz. Não posso entender, no meio do deserto eu vejo a esperança renascer. Tu tens o
universo em tuas mãos. Quem poderia me roubar a paz? A tempestade não me alcançará. Estou contigo, tenho paz. Tenho paz. Em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer.